existe algum caso que tu poderia nos contar que não afetasse aí alguma pessoa, etc., né? Que tu poderia nos contar da utilização da apometria na desobsessão? Sim, eu tenho, há muitos anos atrás, apareceu na casa espírita um senhor, foi ele e a esposa dele, daí a esposa dele me contou toda a história dele. Ele simplesmente começou a dar desmaios nele. Ele desmaiava. E aí, quando ele se dava por conta, ele estava acordando. Ele foi no médico, fez tudo quanto é tipo de exames para ver se tinha alguma coisa na cabeça, o que estava acontecendo, ou por que ele desmaiava. Ele ia em todos os lugares que indicavam para ele, ele ia. E aquilo não cessava. Simplesmente, se ele sentava num local, ele simplesmente apagava, desmaiava, e dali um certo tempo ele acordava. Aí tiramos uma orientação para ver o que estava acontecendo, o porquê daquilo, né? E quando abrimos a frequência espiritual dele, veio imediatamente um espírito para a mesa, cobrando o porquê que nós estávamos intervindo no trabalho dele. Aí nós começamos a conversar com esse espírito, o porquê, né? Que ele contasse para nós o que aconteceu, o que esse irmão fez para você estar causando esse tipo de problema para ele. Daí ele falou que numa vida, uma vida passada que ele se lembra, que ele se lembrava, porque ele falou que ele foi assassinado por ele. Ele deu um tiro na cabeça dele. E certo dia ele encontrou ele num bar, né? Estava num bar e ele ainda estava aqui, zanzando por aí, encontrou ele num bar e começou a perseguir ele. Não conseguia diretamente influenciar ele ou fazer alguma coisa para ele, por mais que tentasse, ele não conseguia atingir ele. Mesmo sentindo o buraco de bala na cabeça, ele fala que ele procurou pessoas que pudessem ajudar ele no intento de prejudicar, de se vingar dele. Ele queria fazer a mesma coisa com ele. E ele encontrou uma pessoa, né, um espírito que lidava com aparelhos, que seriam diatetes. E esse diatete, esse espírito foi e colocou no bulbo, na cabeça dele. Foi aí onde ele colocou esse aparelho, e esse aparelho, quando eles colocam, o médium, o dirigente, não é bom apenas tirar fora o diatete. O que se pede? Pede para o próprio espírito retirar. Então aí pedimos ao plano espiritual que buscasse esse espírito, que fosse em busca dele e trouxessem ele. E eles foram e trouxeram ele. Era muito renitente, era um espírito que tinha um grande conhecimento, porque, na verdade, assim como existem espíritos superiores, espíritos que têm um grande conhecimento pro bem, existe também espíritos muito inteligentes, mas voltados para o mal. Conversamos muito com esse espírito em relação à evolução espiritual dele, o porquê que ele estava, digamos assim, preso naquele momento, quanto tempo fazia que estava desencarnado. Ele fazia mais de 200 anos que ele estava desencarnado. E quando se fica muito tempo desencarnado, 200, 300, 400, 500 anos, o corpo espiritual ele começa a se retorcer pela própria energia primária do planeta. O espírito se retorce tudo. Às vezes até os espíritos eles incorporam tudo retorcido. É a energia do planeta. Por não reencarnar, o corpo espiritual dele vai ficando todo retorcido. Então, já ouvi falar até em espíritos que tomam forma animalescas, né? Isso, existe isso também. Eles se transformam, né? Se transformam com o seu próprio corpo espiritual, eles se transformam em formas de animais, né? E que
muitas vezes são colocados juntos de outras pessoas, né? Ou até mesmo, como nós estávamos falando, os ovoides, por exemplo. Ovoides são espíritos que perderam a forma humana. E espíritos que se dedicam a fazer o mal, eles pegam esses ovoides e vão e colocam junto daquela pessoa quem eles querem afetar. Então, aí conversamos com ele por bastante tempo, oferecemos maneiras de ajudá-lo, para que ele pudesse retirar aquele aparelho da cabeça daquele senhor, e até que convencemos ele a fazer aquilo. Porque pedimos ao plano espiritual que trouxesse alguém da família dele, na qual ele não via há muitos anos. E trouxeram, da última reencarnação dele, trouxeram a mãe dele. Aí ele, quando viu a mãe dele, ele desabou, como se diz, né? Porque ele achava que nunca mais ia vê-la. Aí, de comum acordo, ele foi lá, ele mesmo, com as próprias mãos, e retirou aquele diatete, aquele aparelho que tinha colocado. E daquele momento em diante, esse senhor terminou o tratamento que tinha sido feito para ele e não desmaiou mais. Isso foi marcante porque eu consegui guardar isso na minha mente. E daí esse senhor frequentou um bom tempo a casa, e daí depois ele foi para uma outra cidade, digamos assim, abriu uma casa espírita, mas não ouvi mais. Tu vê que interessante isso, hein? Fantástico. Fantástico mesmo. Porque como existem espíritos inteligentes para o bem, existe para o mal. E são espíritos, muitas vezes, renitentes de uma maneira tão ofensiva assim que eles, se você não conseguir encaminhar eles podem te atacar. Uhum. Porque o conhecimento não é moral, né, Gilberto? A pessoa pode conhecer muito, mas moralmente, né, ser bem baixo, né? Ser a mal, energia. Né? Tem conhecimento, exatamente. É inteligente, mas usa mal. Exatamente.